Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de dificuldades da aprendizagem, causas e consequências. Hoje nós vamos estar falando de um assunto que é muito encontrado, casos habitualmente encontrados na escola, que é oportuno para o fracasso escolar. Então nós vamos estar vendo situações na nossa aula de hoje para que aconteça esse fracasso escolar. O que é esse fracasso escolar? Por que ele acontece? A nossa disciplina, a nossa ementa, ela é bem focada nisso, então é muito importante que a gente leia, que a gente estude um pouco mais sobre essas situações, mas eu vou estar trazendo para vocês aqui alguns pontos que falam sobre esse fracasso escolar. Nós vamos estar observando aqui uma cena de sala de aula, E eu vou deixar com vocês aí situações de fracasso que envolvem a cena. Então, que tipo de situação você está vendo nesta cena? Que tipo de situação que leva ao fracasso escolar você observa nesta cena? Ou esta sala de aula ela está normal? Ou será que precisa de uma mudança aí, tanto da direção escolar, quanto do professor, quanto de toda a comunidade escolar? Então, será que tem situações que envolvam esse fracasso escolar? Então, eu peço que vocês observem esta cena, que vocês tragam para a realidade de vocês, vejam toda a situação que envolve esta cena e que analise cada ponto que ela está trazendo para a gente, fazendo com que a gente reflita sobre cada situação que está se passando nela, certo? Então, a gente vai ver aqui o que é esse fracasso escolar. O fracasso escolar, gente, é um conceito utilizado para se referir ao grupo de pessoas que não conseguem completar com sucesso as diferentes etapas do ensino obrigatório, seja devido ao abandono escolar precoce, por séries, dificuldades de aprendizagem, entre outros. Na nossa aula passada, nós estudamos sobre as dificuldades de aprendizagem, a diferença que havia entre dificuldades de aprendizagem e transtornos, Então, hoje nós vamos falar sobre o fracasso escolar para que vocês compreendam toda esta situação que envolve este assunto, vamos dizer assim. Então, são várias situações, um conceito utilizado para referir ao grupo de pessoas que não conseguiram completar com sucesso as diferentes etapas. Então, são as pessoas que não conseguiram progredir na sua vida escolar, seja ela por qualquer situação, certo? Então, a gente vai estar analisando aqui situações como, por exemplo, o que representa o fracasso escolar? Será que a reprovação escolar? Será que a evasão escolar? Então, eu deixo aí para que vocês reflitam sobre isso. Então, será que esse fracasso escolar vem apenas desses dois pontos? Qual a origem do fracasso escolar? De quem é a culpa? Vocês acham que existe uma culpa? Você acha que o fracasso escolar é porque ele surgiu, ele já acontece, é culpa de alguém? Então, reflitam sobre isso. O fracasso escolar, pessoal, ele pode estar associado a vários fatores. Um deles pode ser o fator social, pode ser o neurológico, pode ser o metodológico, pode ser o familiar e pode ser o emocional. O social por quê? Porque pode ser aquela criança que não socialize com ninguém. Então, quando ele vai para a sala de aula, é muito difícil para aquela criança que é tímido, que não consegue se socializar, até dizer ao professor que não compreendeu o que ele está falando. Imaginem aí, se existir algum tímido nessa turma, que pense um pouco sobre esta situação, o quanto é difícil para uma pessoa tímida falar, Imagine aí.
Pode ser que essa criança também tenha algum problema neurológico, né? E que ele precisa ser diagnosticado com cautela, como nós estudamos na aula passada, né? Por profissionais da área. E pode vir também pela metodologia utilizada pelo professor dentro de sala de aula, porque às vezes acontece, a criança não consegue aprender e o professor tem que mudar a sua metodologia, porque como nós falávamos na aula passada, as crianças não aprendem de forma uniforme, né? Elas aprendem de forma diferente. Então é muito importante que você, professor, em sala de aula, reveja também a sua metodologia, vê se não é ela que está atrapalhando o desenvolvimento da criança, porque às vezes acontece. O familiar, porque às vezes acontece de ser uma criança que vive numa família que é totalmente desestruturada. Então, se existe uma desestruturação familiar, não tem como a criança se desenvolver, né? E isso acontece muito forte, esse fracasso lá dentro da escola, né? É tão interessante isso que às vezes acontece também num fator social, às vezes desenvolve o neurológico, mas assim, é muito presente essa dificuldade lá dentro da escola, porque já vai logo para o lado da aprendizagem, a criança ela já desenvolve essa dificuldade de aprendizagem. E pode ser uma criança também emocionalmente abalada, pode ter acontecido algum fato, pode ter acontecido alguma situação na sua vida ou até mesmo dentro do ventre da mãe e que a mãe ficou abalada, sofreu muito, né? E isso pode acontecer e ter desenvolvido no feto e ele crescer com essas questões internas emocionalmente que pode desenvolver dentro da escola também. Então, esse fracasso escolar, ele pode estar associado a todos esses fatores. Como eu falava na aula passada, nós precisamos ter a sensibilidade de entender, estudar e compreender como é que a gente vai fazer esta análise para que a gente descubra, né, essa dificuldade que a criança está apresentando lá dentro de sala de aula. Para todos esses autores aqui citados, os potencializadores do fracasso escolar são pais que não ligam para o desenvolvimento do ensino para com seus filhos. Isso acontece muito, 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 porque para que haja um desenvolvimento de todas as formas no ser humano, precisa que a família e a escola eles andem juntos. Se só a família quer e a escola não quer, ou se só a escola quer e a família não quer, não tem como progredir, né? Existem casos aí, mas são bem raros mesmo. Então, pode ser que esteja ligado a isso, né? Pais que não ligam para o desenvolvimento do seu filho. Crianças com má estruturação familiar, como eu já falei antes. As crianças que trabalham para auxiliar nas despesas de casa. É por isso que existe uma lei, né, que as crianças não podem estar desenvolvendo, nenhum tipo de trabalho, justamente para não atrapalhar o seu desenvolvimento escolar, né? Professores com má formação, eu digo, eu não sei se eu ainda complemento mais. Professores com má formação e professores que não estudam, que não buscam melhorar, que ficam lá no passado, porque vocês sabem que as coisas mudam a todo momento. Então, o professor, ele precisa estar junto, né? Ele precisa estar junto a essa mudança para que ele possa compreender. A criança que eu trabalhei no ano passado, se eu for comparar com a criança que eu estou trabalhando esse ano, já mudou muito. Então, o professor, ele precisa estar antenado, ele precisa estar a todo momento se modificando, né? Aquela velha história do caderninho do plano de aula do ano passado, que você estava lá no Infantil 5 ou no segundo ano, né? Ensinando a criança a ler,
Nesse ano você ficou com as mesmas turmas, infantil 5 ou segundo ano, então você está utilizando o mesmo caderninho de plano. Eu quero a mesma série para que eu não tenha tanto trabalho. Isso já ficou no passado. Você não pode jamais estar com esse pensamento, porque como eu falei antes, a criança que você trabalhou no ano passado não é a mesma que você está esse ano, embora a seriação seja a mesma, mas o desenvolvimento, a forma de como eles aprendem é diferente, e do ano passado para esse ano já mudou, e mudou muito, certo? Então é muito importante que o professor esteja sempre em dias com seus estudos, né, pesquisando, estudando. E essa dificuldade de relacionamento com o corpo da direção da escola e eu coloco assim, todo o administrativo da escola, todos que formam a escola. Por quê? Pode estar relacionado a todos eles, porque começa pelo professor, depois o coordenador, que sabe da situação e não vai atrás de ajuda do professor. O professor acha melhor deixar ele lá no cantinho, não buscar, não entender. O diretor da escola que não procura fazer ações para que desenvolvam. Então, pode estar ligado a tudo isso, né? A escola, ela é um conjunto. Se esse conjunto não andar junto, então realmente não tem como ser sucesso. Os integrantes no sucesso ou no insucesso sempre vão ser os mesmos, os pais, os alunos e o professor. Sempre tem em mente família e escola. Esses integrantes, eles precisam estar juntos, pais, professores e alunos. Por quê? Se não tiver, gente, não vai para lugar nenhum. Então eu trago aqui para vocês algumas causas desse fracasso escolar, né? Entre as causas desse fracasso escolar relacionadas com as características individuais do aluno, encontramos quem? Encontramos aqui o nível motivacional do aluno, seu esforço, a percepção que tem o apoio e a ajuda de seus pais, o envolvimento da criança no seu próprio processo de aprendizagem, seus interesses, sua autossuficiência, suas atitudes e crenças em relação ao ensino e problemas de aprendizagem. Então, tudo isso aqui que eu citei para vocês e mais algumas situações, elas estão totalmente interligadas a esse fracasso escolar, né? O aluno, ele precisa ser motivado para que ele possa se esforçar. Se ele não tiver motivação, ele não vai se esforçar para que aconteça o seu sucesso, né? A percepção tem o apoio e a ajuda de seus pais. Se eles não tiverem apoio, a ajuda dos pais nesse momento da vida deles, eles não vão se esforçar para que eles continuem aprendendo, né? O envolvimento da criança no seu processo de aprendizagem é importantíssimo, vamos dizer assim, né? Ele precisa estar a todo momento motivado para que ele consiga desenvolver o seu interesse, a sua autossuficiência, né? Suas atitudes, as suas crenças em relação a este ensino, né? E ele precisa de toda essa motivação e precisa também ser diagnosticado quanto antes se ele tem algum tipo de problema de aprendizagem, para que aconteça a análise e que a partir dessa análise ele possa estar trabalhando em cima dessa dificuldade de aprendizagem, para que ele possa se desenvolver o quanto antes. Por quê? Nós falávamos na aula passada sobre essa dificuldade de aprendizagem, o diagnóstico, né? Porque demora muito o diagnóstico, então o quanto antes melhor para ele, porque ele vai aprender sim, ele só vai aprender um pouquinho mais tarde, diferente do outro, mas ele tem condição de aprender sim, certo? Então nós temos aqui as causas desse fracasso escolar em relação ao ambiente. Nós falávamos sobre o aluno, agora vamos falar sobre o ambiente. Entre as causas do fracasso escolar relacionadas com fatores sociais e familiares, podemos encontrar o quê? O nível econômico da família, isso é muito importante.
a cultura em que ele vive, em que ele é inserido, né? A relação do aluno com o seu ambiente é muito importante. O ambiente também ele favorece, né, para que o aluno aprenda ou não, a classe social e origem do aluno, a profissão de seus pais e a estrutura familiar. Como eu falei para vocês antes, a estrutura familiar, ela conta demais. Às vezes acontece né, em meio a 10 que vem de uma família totalmente desestruturada e que ele é um excelente aluno, né? A gente costuma até dizer assim, pelos anos de experiência que eu tenho aí, a gente encontra, sim, é difícil, mas a gente encontra. E a gente costuma dizer assim, tá vendo como isso não é padrão? Mas é padrão sim, gente. E o que não é padrão é isso daí, a gente encontrar alunos nessa situação e que eles realmente se desenvolvam. Porque é muito difícil acontecer. Por quê? Porque a família conta muito. A estrutura familiar, ela é assim, é a primeira, é onde a criança vive, né? É a primeira, como é que eu posso estar colocando para vocês? É a primeira forma de convívio, é o exemplo que ele tem, né? A família. Então, eu espero que vocês procurem mais sobre o assunto, né? Estudem mais, busquem mais, tá certo? Aqui a gente dá uma pincelada nesses assuntos, é um assunto maravilhoso de se estudar, então eu peço que vocês procurem mais, vou estar disponibilizando alguns materiais para que vocês busquem e pesquisem mais sobre isso, tá certo? Até a próxima.